O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo pode voltar atrás em relação ao aumento do PIS e do CONFINS sobre o etanol. O governo pediu para a Receita Federal refazer cálculos para saber se a decisão de subir impostos está ou não dentro da lei. A legislação brasileira determina que as taxas cobradas sobre o álcool não podem ser maiores do que 9,25% do preço médio anual do combustível. Quinta-feira, o produto teve um aumento de cerca de 20 centavos por litro. Tá certo ou não? Bom, nós vamos conversar agora, gentilmente, conosco aqui, o advogado, doutor Carlos Alexandre Conflas, que está aqui conosco. Carlos, obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal, prazer em conhecer. Carlos, o ministro voltou a falar no aumento do preço dos combustíveis, aí está falando do etanol, mas nós tivemos etanol, gasolina e tivemos também aumento do preço do imposto em cima dos três. Bom, quem é que vai arcar com isso? Quem é que vai pegar a parte mais pesada? É o público ou são as empresas? Olha, Heródoto, infelizmente é o público, tá? Hoje, só para você ter uma ideia, de acordo com os dados do Portas Abertas, o Poder Legislativo custa R$1 milhão por dia, tá? Então, assim, existe um custo muito grande que os poderes executivo e legislativo despendem e agora eles colocam a culpa na população, aumentando, inclusive, de uma forma inconstitucional. Porque a Constituição fala, para aumentar ou instituir um tributo, é obrigatório lei em sentido formal. Isso está lá no artigo 150. E não foi isso que eles fizeram? Inciso 1 da Constituição. Não foi, fizeram por meio de decreto. Foi através de um decreto que a Presidência da República aumentou as alíquotas do PIS e do COFINS sobre combustíveis. Incluindo aí o diesel, né? Tá, e por isso é que eles estão custando mais caro na bomba de gasolina. Exatamente. E aí é aquela história, a população vai pagar mais do que uma vez. Porque quando você vai no posto de gasolina encher o tanque do seu carro, depois você vai comprar um produto. Esse produto, ele vem através de uma rede rodoviária, quer dizer, você tem todo o custo do frete, tudo isso aumenta, isso se transforma. Eu ingressei até com uma ação popular questionando isso na Justiça Federal. E nessa ação eu falei que, por rude analogia, é como se estivesse tratando de fissão e fusão nuclear. A fusão nuclear é incontrolável, a fissão você controla. Então eu disse naquela ação que o Poder Executivo fez uma fusão nuclear. Quer dizer, eles vão perder o controle de até onde vai o custo desse aumento dos impostos. Porque o aumento depois é passado em cascata, não é isso? Quer dizer, subiu o diesel, sobe o frete, subiu o produto, aí chega no supermercado mais caro, sobe na prateleira e a gente paga lá no caixa. Exatamente. E aí fere um princípio muito caro ao direito tributário, que é o princípio da legalidade, o princípio que já foi dito da legalidade, mas fere também o princípio da isonomia, ou seja, tratar os contribuintes de uma forma igualitária. Então, o que o governo está fazendo? Embora eles tivessem emitido alguns decretos, alguns meses atrás, excluindo alguns cargos públicos, ou enxugando a máquina pública, mas quando você olha agora a questão do refis, por exemplo, foi totalmente modificada no Congresso. Então, quer dizer, o governo deixou de receber aquele dinheiro, que seria por volta de 13 bilhões, para poder fazer o quê? Olha o que eles fizeram, colocaram a conta, como disse o Deltan Dallagnol, no site Contas Abertas, Portas Abertas, né, Contas Abertas, ele falou naquele site o seguinte, ele falou assim, agora eles estão colocando a culpa na população, a mão no bolso da população. Então, quer dizer, esses aumentos, eles ferem esses princípios que são importantes do direito tributário, capacidade contributiva, a isonomia. Então, as empresas deveriam também pagar junto com os trabalhadores, junto com os cidadãos. E isso que eles não fizeram ao emitir esse decreto, além, claro, da inconstitucionalidade. Agora, me explica o seguinte, quando é imposto, tem aquele período de anterioridade, não tem? Eu aumento o imposto esse ano, mas ele só vale no ano que vem. Isso. No caso da CID, que está em cima dos combustíveis, ela não é uma contribuição, ela não pode ser aumentada imediatamente por decreto? Então, essas são uma das exceções. As exceções são 5, né? São chamados impostos extrafiscais. O que esses impostos fazem? Eles intervêm na economia para poder colocar ou um aumento de arrecadação ou uma diminuição. Ali a questão dos impostos, é tudo englobado. Então, o imposto de importação sofre, aliás, não se submete ao período, imposto de exportação, o IOF e a CID.
Agora, quando você vai aumentar o decreto, quando você vai, através de um decreto, aumentar a alíquota do PIS e COFINS, Sei. não poderia ser por decreto, e sim por uma lei. Tá, então, no caso do Pela lei PIS e poderia. COFINS, teria que necessariamente ter uma lei. Tem Não que ser teve. uma lei. Não teve uma O lei. Supremo pode cortar isso ou não? Inclusive, eu trouxe até aqui, existe um recurso extraordinário que foi conhecido pelo Supremo e vai entrar na pauta para ser julgado até o final, eu acredito que até o final desse ano. E o que eles discutem nesse recurso extraordinário é exatamente isso, um decreto que aumenta a alíquota do PIS e do COFINS. Quando eu falo aumenta a alíquota, eu estou aumentando o imposto, é uma maneira de me É enganar uma aqui que eu não maneira entendo indireta. nada e o cara fala alíquota. É? Exatamente, uma maneira indireta. Porque você não aumenta o imposto, você tem outras formas. Ou você aumenta a alíquota ou você aumenta a base de cálculo. E aí... Porque de qualquer forma, eu estou pagando mais. De qualquer forma, está pagando mais. E quem está pagando agora é a população. Okay. De várias formas. Que não é só os 10 centavos que a gente paga de diferença. É quando você pensa num tanque cheio, quando você multiplica esse tanque, 2 tanques por semana, quando você multiplica isso por mês e por uma frota de mais ou menos 48 milhões de veículos... Mas aí o governo diz, olha, é o seguinte, essa grana aí é que nós estamos precisando segurar as contas do governo. Já estourou em 133 bi. Se tudo der certo, nós vamos estourar em 133 bi. E parece que sem essa grana ia estourar em mais 10 bi, ia para 143 bi, sem juro. A hora que botar o juro em cima, vai para 450 bilhões. Aí o governo não tem essa grana, ele vai no mercado. Aí vai pedir emprestado. Para poder emprestado, ele aumenta a taxa de juros e vai por aí afora. Dizem que não só eu, como vários outros advogados e cidadãos que entram com essas ações populares, que nós estamos judicializando a política. E não é verdade. Porque a população, enquanto o poder executivo vem e usa esses argumentos que você acabou de elencar, quando eles usam esses argumentos para aumentar e você não tem um outro poder para falar se aquilo está certo ou não, quer dizer, então não existe essa judicialização da política. Eu apenas estou levando para o Poder Judiciário, porque essa ação popular não me beneficia, e sim a todos os cidadãos, claro, para que o Poder Judiciário ele homologue, ratifique ou não. Se é legal ou não. Exatamente. Que aí o Poder Executivo, ao se defender, vai apresentar as suas contrarrazões e ali ele não pode mentir. Para a população ele pode. Inclusive, com todo respeito, o presidente falou no ano passado para o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que não iria aumentar os impostos. Eu acho que a população se recorda disso, né? Eu acho que a gente precisaria estar atento, como você está com essa ação, né, toda vez que os impostos são aumentados. Porque parece que a gente fica à mercê, Ana, a gente fica à mercê do poder público. O Poder Executivo, nas palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, deve obedecer o figurino da Constituição. O figurino fala lei, ponto final. Não através de decreto. É lei e quem faz a lei o Poder Legislativo. É lá que está a nossa representação. Agora, é interessante que nós, estou falando agora com o povo, a gente não reage a impostos. A última vez que a gente reagiu a impostos foi na Inconfidência Mineira. As grandes revoluções que nós tivemos Eu nem era nascido naquela mundo, época, né? As grandes revoluções do mundo advieram de problemas relativos a aumento cobrança de impostos. Né? Lá os Estados Unidos é um exemplo. Exatamente. Agora, desde aqui, o Império Romano. Desde o Império Romano, lembrou bem. Vai trazendo, lembrou bem, imposto sobre o sal. Exatamente. Nos Estados Agora, Unidos, digo, aqui foi na época do Tiradentes, depois nunca mais ninguém... Parece que o pessoal faz o que quer e a gente é um bando de ovelha aqui. Temos que colocar dentro toda essa discussão, não tem como, envolve questão política, a questão da corrupção, a participação da população e a questão da representatividade. Tudo isso tem que ser discutido. Aliás, discutir também, como eu vi o Ives Gandra Martins, o ex-ministro, professor Ives Gandra, discutindo sobre o parlamentarismo desde os bancos acadêmicos. Quer dizer, desde os anos 50 ele vem discutindo a questão do parlamentarismo. Temos que pensar nisso também. Dr. Carlos Alexandre Conflás, muito obrigado pela gentileza. Prazer em conhecê-lo. Grato pela participação aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Bom, eu acho que essa questão levantada, então, pelo nosso convidado, né? Eu acho que, de fato, ela acende uma luzinha para a gente. Nós temos que estar atento para saber o seguinte, não é porque a gente tem o governo, né, que ele pode fazer coisas fora da lei.